Então vamos lá para a palavra de hoje. Se encontra lá em Filipenses 4, onde o Paulo ele manda uma carta, né, para os filipenses agradecendo pela oferta. E a partir de 11 ele fala assim: não digo isto como por necessidade, porque eu já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Sei estar batido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como parecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Essa passagem ela fala muito comigo, porque o Paulo ele está querendo mostrar pra gente que independente do momento dele, independente do que ele tenha, ele tá bem, ele tá feliz, ele tá contente. Diferente muitas vezes que a gente é assim, quando tá tudo bem, quando tá tudo bom, quando a gente tá trabalhando, quando a gente tem saúde, quando a dispensa tá cheia, quando a família tá com saúde, né? A gente se alegra, a gente glorifica, né? E aí às vezes a gente até esquece de agradecer a Deus, a gente até esquece de ali, às vezes tá tudo tão bem, não, hoje domingo a gente vai sair pra jantar, a gente vai ali no shopping e vai esquecendo até de cultuar a Deus ali, de priorizar o domingo com a família que é para o Senhor. Aí quando as coisas começam a apertar, né? Aí muitos já começam a reclamar, já começam a questionar, já começam a blasfemar, já começam a se revoltar contra Deus. Porque adorar a Deus quando tudo tá bem, meu irmão, é muito fácil. É muito fácil. É tranquilo. Agora, você adorar a Deus quando tudo tá difícil, quando está no vale de sombra da morte, quando o luto chega, quando a dificuldade chega, quando as coisas estão faltando, né? Quando ali as contas estão acumulando, né? Tem um risco. Quantas pessoas estão aí em dificuldade, não conseguem um emprego e tá arriscado de cortar a energia, tá arriscado de cortar a água, a internet, o gás já acabou, tá acabando. E ali é um conflito. É um conflito de você adorar a Deus naquele momento mais difícil. Mas o apóstolo Paulo ele nos ensina que a gente deve adorar o Senhor o tempo todo, em todo momento, independente da circunstância, independente do que esteja acontecendo, a gente precisa adorar o Senhor porque Ele é bom o tempo todo, Ele é uma provisão. E Ele ensina aqui pra gente que, independente do nosso momento, se a gente tem a Cristo, tudo vai bem. E eu falo assim, por experiência própria mesmo, assim, eu glorifico a Deus, tudo que eu tô passando hoje não tá sendo fácil, mas o Senhor, Ele tá me forjando, assim, de um jeito que eu tenho caminhado com Ele realmente numa perspectiva, de uma forma diferente. Tenho conhecido Deus de perto, de uma forma diferente, ao qual é que você vai aprendendo a Deus a adorar Ele em qualquer circunstância. Qualquer circunstância. Eu sempre fui uma pessoa assim, de quando eu tô triste, quando eu tô chateada, ou tô feliz, eu sempre gosto de louvar. Principalmente quando eu tô triste, quando eu acordo conflitada, quando assim, eu não entendo, tá doendo esse momento, aí eu vou, coloco o louvor, começo a louvar, começo a sentir Deus. E aquela tristeza, ela vai saindo, ela vai passando. Porque Ele falou, posso todas as coisas em Cristo Jesus, aquele que me fortalece. Tá ruim, mas tá bom, porque tá em Cristo. Porque tem Cristo. É uma paz, lá em João... Deixa eu abrir aqui rapidinho. É uma paz que ele dá pra gente uma certeza que por mais que as coisas não estejam boas, a gente tem a certeza que Cristo tá com a gente. Lá em João 14, 27 fala, a paz de Jesus, né? Fala, deixo a paz, minha paz não vou dou como dou o mundo, como o mundo dá. Não se turbe vosso coração e nem se atemorize. Essa passagem ela é linda porque... realmente, a paz de Cristo, ela não é igual ao do mundo. Não é. As pessoas do mundo, ela não tem paz. Ela não tem paz. E quando você tem Cristo, você tem a paz, a certeza ali que não tá bem, as coisas estão ruins. Mas, como eu poderia explicar? É você ter paz em meio ao caos. É você saber assim, olha, essa situação, aconteceu isso, mas o Senhor tá no controle. O Senhor, Ele vai dar uma solução. O Senhor, Ele sabe o que tá fazendo. Eu não vou me desesperar. É tanto que a Bíblia fala pra gente não se assustar com a notícia repentina. Não se assustar com a notícia repentina. Ai, chegou a notícia de uma tragédia e você se desespera. Não é fácil. As emoções da gente não é fácil. Mas a gente tem que entender que Cristo está no controle de todas as coisas. Então, hoje, eu tenho paz de olhar assim, ixi, Senhor, a situação tá complicada. O negócio não tá bom pro meu lado, não, Senhor. Mas eu descanso. E eu aprendi verdadeiramente a confiar em Deus. A confiar em Deus acima de todas as coisas. Hoje eu durmo bem, hoje eu não sou mais ansiosa. Meu irmão, quando Deus trata a gente, dói. Mas a gente cresce, a gente aprende. Glória a Deus, tem uma coisa que hoje eu não sou mais ansiosa. Eu era muito ansiosa, eu ficava preocupando. Ai, amanhã eu vou fazer o quê, não sei o quê. Ai, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. O mês nem virou. Eu já tava preocupada com as contas do mês que vem, como que eu ia fazer, como que tal. E hoje em dia, meu irmão, eu faço minha parte. Faço minha parte, aquilo que me cabe. E o que eu precisar, o que não dá, o Senhor vai providenciar.
Você vai providenciar, a gente trabalha, a gente faz uma hora extra, a gente vende um pão, a gente vende um bolo, e vai, dizima e oferta, e Deus vai fazendo a parte dele, vai provendo, vai prosperando, vai repreendendo o devorador, vai ajudando. Quantas vezes tu achou que não ia conseguir pagar as contas, que não ia conseguir pagar aluguel, pagar a prestação de carro, pagar a prestação de terreno, pagar a prestação do financiamento, e aí de repente fechou o mês ali e você conseguiu pagar? E se brincar ainda sobrou um dinheirinho. Porque assim a gente vive né? A gente anda ali já com o dinheirinho contado. Quando sobra, assim, eu até brinco, quando sobra a gente tem que ver as contas, se não tá ficando nenhuma sem pagar. Mas Jesus, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Então que você venha ter essa paz, porque ele deu essa paz pra mim e pra você. Ele deu. E independente do que aconteça, Jesus está no controle. Ele tá no controle de todas as coisas. Então, se ele tá no controle, vai tudo bem. Ainda que esteja tudo ruim, vai tudo bem, porque ele é que te sustenta. Ele que guia os teus passos. É ele que te guarda. É ele que é a tua provisão. Ali, quando os discípulos estavam naquele barco que veio uma grande tempestade, Jesus cansado, ele queria só descansar ali, e os discípulos entraram em desespero, e achando que ia morrer, e acordou Jesus, ele não te importa com a gente, não vê que a gente tá perecendo, e tu tá aí dormindo? E aí Jesus levantou, eu acredito que injuriado, né? Que eu particularmente não gosto de ser acordado, não, ainda mais estou cansada. E eu acredito que Jesus estava cansado. E Jesus ele acordou injuriado, já mandou tudo se aquietar já, e falou, homens de pequena fé, por que isso? Pra que isso? Pra que esse alvoroço todo? Vocês poderiam ter acalmado a tempestade. Eita Deus. Tu tá entendendo? Tu pode acalmar a tempestade. Jesus esperava isso deles. Jesus está no barco. Só que a gente tem a autoridade de repreender o vento e repreender o mar. Repreender a tempestade. Então que possamos ter a paz. Jesus está no barco? Não. Agora eu vou orar que essa situação em nome de Jesus ela vai se acalmar. Em nome desse mal vai sair. É autoridade, meu irmão. A palavra fala que Jesus não deu autoridade. A autoridade está aí, então use essa autoridade, tenha paz. E eu costumo falar, quem tem paz dá paz. Quando você tem paz, você exala paz, você transparece paz, você traz paz. Uma das coisas mais que eu amo ouvir é quando a pessoa fala assim, nossa, eu vejo Deus em você. Eu sinto Deus em você. Eu sinto uma paz quando eu converso com você. Irmão, isso aqui ganha meu dia. Eu nem ia falar nem que eu emagreci, que eu tô bonita, não. Quando a pessoa fala isso, eu vejo Deus, eu sinto paz em você. Isso pra mim, assim, é os frutos do Espírito. Claro que tem coisa que eu preciso melhorar, meu irmão, porque eu sou sanguinária. Tem coisas que eu já melhorei muito e tem muita coisa que eu preciso melhorar, mas o Senhor vai nos ajudando, né? Glória a Deus, quando eu olho pra trás, quem era a Laís de 20, 25 anos atrás, eu tô novinha assim não, eu glorifico ao Senhor por quem eu sou hoje, mas tem muita coisa que eu e você precisamos melhorar todo dia. A gente mata o velho homem todos os dias, senão a gente mata alguém, meu irmão, não é brincadeira não. Se a gente não mata o velho homem todo dia, meu irmão, nem a gente se suporta. É verdade. A gente tem que matar o nosso homem todo dia, tentar ser melhor todos os dias. Porque sem Jesus, a gente não é nada, não. Sem Jesus, a gente não faz nada. Eu costumo falar, se tem alguma coisa de bom em mim, é Jesus, meu irmão. Porque se tirar Jesus, não vale um centavo, nem eu, nem você. Não é só que corta, não. Porque a palavra fala que a carne inclina para as coisas da carne. E a carne não tem nada que presta. O que salva é as coisas do Espírito que nos faz melhor. Os frutos do Espírito. Paz, bonança, tranquilidade, temperança. A temperança, né? Quem era Pedro no início? Cortou a orelha do Malco lá, calma. Aí Jesus, calma, Pedro. E Jesus ainda ia moldar muito Pedro. Pedro era sanguinário. E depois Pedro era um homem manso, amoroso, cheio de Deus. É a presença de Deus que nos faz melhor, meu irmão. Não acho que tu é nada, não. Não acho que tu é bonzinho, caridoso, que faz isso, que ajuda as pessoas. É Deus, viu? Porque se tira Deus, não sobra nada de bom, não. Essa é a verdade. Mas que você venha descansar no Senhor. Ter paz é tudo que a gente precisa. E quando o apóstolo Paulo, ele fala que ele sabe passar todas as situações da vida dele e ele ter Cristo, ele sabe ter muito, ele sabe ter pouco, e ele entende que nada do que ele tenha vai trazer uma real felicidade para ele. Nada que ele tenha vai trazer um preenchimento da alma dele. Não, porque ele poderia... Ele falou que ele passou necessidade, que ele passou fartura, né? Que ele teve fartura, que ele teve triste, que ele teve feliz, mas ele tinha Cristo. Então, o estado físico, o estado emocional dele, independente, ele tinha Cristo, ele estava bem, ele tinha paz. Então, infelizmente, as pessoas hoje em dia, elas acham que... Por que tem muita gente assim, irmão? O que eu vou falar pra você aqui?
Não é pecado você querer um carro bom, você querer uma casa boa, você trabalhar para você conquistar as suas coisas, para você ter uma aposentadoria. Não é pecado, meu irmão. Você pode ter, sim, trabalhar, até porque a palavra fala que o homem, ele é digno do seu salário, né? Então, não é pecado você querer ter uma aposentadoria tranquila para descansar na sua velhice. Não, não é pecado não, meu irmão. Você tá certinho, você tem que trabalhar, tem saúde, tem disposição, tem como você ter as coisas, faça. Agora, aí que vem, você não pode pôr teu coração nessas coisas. No momento que você deixa de ter um tempo de lazer com a tua família, porque você tem que trabalhar o tempo todo final de semana, até tarde da noite, fazer hora extra, você não tem você não tem tempo para tirar um tempo para Deus, para ir um culto no domingo, você à noite não tem meia hora para você fazer um devocional com Deus, para ler a Bíblia, você não tem tempo para mais nada, você não tá vivendo, você tá trabalhando. A ilusão é bestagem, falo, tá na palavra, porque a palavra fala. Bora lá, eu gosto de ler palavra, eu não sou pregadora não, eu gosto de falar que tá na palavra, meu irmão. A palavra fala lá em Mateus 6:21, aonde estiver o vosso tesouro, ali está o vosso coração. No momento que tu põe muito teu coração nessas coisas terrestres, é bobagem. Tu tá construindo coisa aqui, porque no 19 fala, não juntei tesouros na terra onde a traça, a ferrugem tudo consome, e os ladrões roubam e minam, mas ajunteis tesouros no céu, aonde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde tiver o teu coração, tá o teu tesouro, você entendeu? Você pode conquistar as coisas, mas você não pode colocar o teu coração nelas. O teu maior tesouro você tem que juntar no céu. Hoje, você pode trabalhar, conquistar as coisas, mas a tua primícia é o teu tempo com Deus, é o teu tempo com a tua família. Se você tá preocupado demais em trabalhar, conquistar as coisas e tá esquecendo essas coisas, meu irmão, é bobagem. Pode vir um ladrão roubar, pode vir a traça, pode vir a ferrugem, né? Morre hoje, pronto. Não aproveitou família, não aproveitou nada e nem cuidou da vida espiritual. Ainda é o perigo. Ainda é o perigo. Pra onde que você tá construindo a tua eternidade? Tá tão focado nessa... Olha, meu irmão, vou falar. Hoje em dia, as pessoas estão tão materialistas que a maior preocupação deles hoje é aqui. É só aqui. Comprar, construir, mostrar, postar, que tá melhor, que venceu na vida, que é isso, que é aquilo. Mas tá esquecendo do principal. A alma, a vida espiritual, a vida com Deus. Louco, pedirão a tua alma. E aí? O que tem pra oferecer? Vai deixar pra quem? Então desapega, meu irmão. São os últimos dias da igreja na terra. E você tem que preocupar aonde você vai passar a tua eternidade. Aonde você vai passar a tua eternidade? Essa é a maior preocupação. Começa a dedicar a Deus. Tira um tempo com Deus. Quanto tempo que crente velho, quanto tempo que tu não abre um jejum? Quanto tempo que tu não para mais para ler a Bíblia? Quanto tempo que você não senta com a tua família para fazer um culto doméstico? Quanto tempo, meu irmão, que tu não tira meia hora de oração para Deus? Quanto tempo que tu nem fala mais em línguas, nem sente a presença de Deus? Aí tu entra no culto, né? Porque o nosso culto, ele começa em casa. O nosso maior culto, ele começa em casa. Não é na igreja, não. Teu culto, ele é diário. É em casa, no teu quarto. Aí tu pega, vai pra igreja, não prioriza Deus, chega lá no culto com a cabeça em vários lugares, menos no culto. O corpo tá lá, mas a alma, a mente, meu filho, já foi pra tanto lugar. Aí quando termina o culto, tu vira e fala assim, nossa, culto sem graça. Nossa, tu viu? Nossa, a igreja parece que tá morta. E aquela irmã que aquela palavra nada a ver pra você que não tava ligado. Porque se tivesse ligado em Deus, aquela palavra tinha falado com você. E outra coisa, meu irmão, vou falar, Deus me usou a tua exaltação, posso fazer nada. Tu acha que o Espírito Santo tem hora que fala os negócios aqui, meu filho, que eu falo, Senhor da glória, que dói aqui, dói muito, viu? E eu quero falar pra você, meu bem, que o culto não é pra você, o culto é pra Deus. Então, que possamos, verdadeiramente, voltar nossos corações pro Senhor, né? Voltar ao primeiro amor, voltar à primeira essência, voltar a lembrar de onde a gente caiu, porque o tempo vai passando, vai se acomodando, vai priorizando as coisas terrestres. O domingo hoje eu não vou não, porque eu trabalhei ontem até tarde, hoje eu fiquei com a família e agora eu tô cansado. E vai despriorizando Deus. Daqui a pouco, quando você vê, meu irmão, já tá longe de Deus, ó. O espírito já tá longe faz tempo. Então, que você venha voltar para Deus. Porque nesses últimos dias, eu falo para vocês, eu andava muito ansiosa. E eu queria construir. Senhor, como que eu vou construir? Ficava me ansiando, não, vou fazer hora extra, vou trabalhar, vou fazer isso, fazer aquilo. E Deus criou situações ao qual eu não tenho condições agora de fazer muitas coisas que eu gostaria financeiramente. E o Deus me deu uma paz, uma tranquilidade, de entender que o tempo é dele.
Que tem horas que Deus desconecta a gente de algumas coisas pra gente focar nas coisas com Ele, no mundo espiritual. E na hora certa vai acontecer. Na hora certa Ele vai dar provisão, na hora certa Ele dá condições. Eu não posso ficar me ansiando, né? Querer fazer as coisas no meu braço, do meu jeito, da minha maneira. Tu não tá entendendo não, né? Que essa situação aí que Deus muitas vezes não tá permitindo, porque Ele requer um tempo com Ele. Deus tá requerendo um tempo com você. Por isso que algumas coisas não estão fluindo na tua vida. Enquanto você não consertar o altar, eita Deus. Enquanto você não consertar o altar, enquanto você não colocar as coisas ali alinhada com o céu, não vai fluir, meu irmão. Não vai fluir. Deus requer um tempo novamente contigo. Volta ao primeiro amor. Lembra onde caiu. Lembra onde caiu. Arruma o altar. Por isso que a tua vida não tá andando, por isso que você não tá sentindo mais a paz, por isso que tá perturbado, tá sem sono, tá angustiado, tá depressivo, os pensamentos que só Jesus para livrar. Porque o Senhor requer um tempo com Ele. O Senhor requer um tempo com Ele. Chega de fazer as coisas do seu jeito. Chega de fazer as coisas como você quer. Tu não entendeu que toda vez que tu faz a tua maneira dá errado. Toda vez que você faz do seu jeito as coisas não andam, você se frustra. Para de dar murro em ponta de faca. Sem a presença de Deus você não consegue. Sabe quando as bênçãos ela começa a seguir a gente? Meu Deus. Demorou, mas eu aprendi. A palavra fala que quando a gente começa a obedecer a Deus, a obedecer a palavra de Deus, as coisas começam a fluir. As bênçãos começam a fluir. Não é de qualquer jeito não, meu irmão. Não é de qualquer jeito, não. Porque quando o filho pede um presente, tu sabe que o filho tá rebelde. Aí você que é pai fala assim, você não tá merecendo. Você sabe que você tá rebelde. Não vou te dar porque você fez isso, fez aquilo, fez aquilo. E às vezes você sabe que você não tá lá com Deus, né? Com muito crédito com Deus, que tu não tem nem coragem de pedir pra Deus. Eu falo porque eu já vivi isso. Eu não tinha nem coragem de pedir nada a Deus, porque eu sabia que eu tava em falha com Deus. Isso é a verdade. Mas Deus, Ele é um pai misericordioso. Ele tá ali pra abençoar a gente, mas viver em obediência, meu irmão. Vida com Deus é obediência. Vida com Deus é renúncia. Não dá pra viver de qualquer jeito, não. Não dá? Quer comer o melhor da terra? É obediência. Por que que Abraão era um dos... Ele já era rico, mas quando ele começou a obedecer a Deus, a andar com Deus, e depois que ele deu o Isaac ali pro sacrifício, ele ficou mais rico ainda. Só que antes disso, Abraão, onde ele chegava, Abraão, ele erguia um altar ao Senhor. Abraão, ele tirava primícia para Deus. Tu entende? Deus, ele não precisa do meu dinheiro e do teu dinheiro, não, porque ele é o dono do ouro e da prata, meu irmão. Mas a igreja, ela precisa de manutenção. A igreja, ela ajuda outras pessoas. E quando você dá, é em gratidão a Deus, falando, Senhor, obrigada. Eu estou te dando aqui o que eu estou te devolvendo, uma porcentagem daquilo que o Senhor me deu. Eu estou te dando em gratidão. Não é obrigação não, meu irmão. Se tu acha que dá raiva, tem que dar o dízimo. Não, fica com o teu dízimo. Deus não precisa, não. Se não for por amor, se não for por boa vontade, por livre, espontânea vontade, não dê, meu irmão. Deus não precisa de resto, não. Deus não precisa, Deus não depende da sua adoração para ser adorado, não. Vou falar, Deus não precisa do teu resto, não. Se for pra igreja obrigada, não vá. Tem que ir pro culto. Meu Deus, meu irmão, estar com Deus, estar na casa de Deus, pra mim hoje é o maior prazer. É o maior prazer. O salmista falou assim, alegrei-me quando disse, vamos à casa do Senhor. É o melhor lugar pra se estar. Tem gente que fala, Deus me livre de ir pra uma igreja, eu não me vejo numa igreja, eu não gosto de crente. Não tem problema não, meu irmão, fica tranquilo. Daqui a pouco os crentes é tirado da terra e tu vai ficar aí sem crente. Aí tu vai sentir falta dos crentes? Não gosta dos crentes? Tudo bem, um direito seu. Daqui a pouco a gente sai aqui do mundo e tu fica tu aí com o resto que não gosta. Que não gosta de crente, que não gosta de Jesus. Mas essa palavra de hoje dura, né? Mas a palavra fala, conhecereis a verdade vos libertará. Você já conheceu, você já não tá mais inocente. Mas que você venha voltar o teu coração para Jesus, que você venha voltar ao primeiro amor, que você venha arrumar o altar. Elias, ele tinha uma vida diante de Deus santa, irrepreensível. Só que quando ele estava ali no Monte Carmelo para fazer ali todo aquele desafio, né, com os profetas de Baal, a Bíblia fala que ele arrumou o altar e Deus respondeu a oração. Então precisamos sim, por mais que às vezes estamos ali com a nossa vida em Deus, em dia, mas vai sempre precisar arrumar altar em alguma coisa. Porque não somos santos, meu irmão. Jesus, a gente peca todo dia, pensamento, ações, né? A gente não pode pecar,
programadamente. A gente não pode estar pecando quando você, não, eu vou fazer aquilo ali é complicado. Agora, quando você erra, você pecou ali sem querer, você vai, se arrepende, pede perdão a Deus e não faz mais, né? Então, precisamos arrumar nossa altar todo dia, porque a gente é ser humano, a gente erra, a gente peca, a gente precisa melhorar todo dia, né? Precisamos ser igual a Jesus, mais amáveis, mais santos. Ai, Eloís quer ser santa. Eu quero ser santa, sabe por quê? Porque a palavra fala que Jesus falou pra gente ser santo como ele. E sem santificação, ninguém vai ver a Deus. Então, se eu não me santificar, eu não vou ver a Deus. E eu não tô nem aí para o que as pessoas vão falar. Se eu tô querendo ser melhor, se eu tô querendo ser santa. Não. A minha preocupação, meu irmão, é agradar Jesus. A minha preocupação é ter a minha vida no altar. A minha maior preocupação é viver o ministério que ele me chamou. A minha maior preocupação é ganhar vidas para ele. É ter uma vida santa aqui ao ponto de dar um bom testemunho. Por quê? Porque eu vou ser cobrada por isso. Eu vou ser cobrada por isso. Você acha que você vai ver esse mundo aí só pra nascer, reproduzir, envelhecer e morrer? Não, meu irmão, antes de tu nascer, antes de você nascer, o Senhor ele já tinha um propósito, ele já tinha um chamado na tua vida. Então você precisa viver esse chamado, esse propósito, para que Deus te chamou. Para que Deus te chamou? Qual o teu propósito? Ganhar vidas, louvar, pregar, né? Eu não sei, você que sabe. E se você não sabe, ora a Deus para te mostrar. Mas você não veio aqui só para nascer, morrer, reproduzir, não. Nascer, reproduzir e morrer. Você veio por algo maior. Então você precisa viver esse propósito para o que Deus te chamou, né? Então tá na hora de levantar. Você que sabe que tem um chamado, tá parado aí, tá desanimado, tá cabisbaixo. Laís, pequei, errei, eu nem sei mais se eu posso voltar, não sei nem como que eu vou voltar, nem sei se Deus me aceita. Se arrependa, né? Busca conserto com Deus, coloca na brecha que Deus vai te usar. Deus, ele é poderoso para te perdoar. O problema, meu irmão, vou falar um negócio para vocês. O diabo ele é tão terrível que às vezes ele arma ali o laço, a gente cai no laço. E o problema de tudo é que às vezes, além do inimigo ele ficar nos acusando, o problema é que às vezes a gente não se perdoa. O problema é que às vezes a gente se acusa muito. A gente volta e meia tá se acusando. Eu errei, eu pequei porque eu fiz isso. E às vezes a gente se acha indigno da presença novamente de Deus. Mas isso é uma mentira do inferno. É uma mentira de Satanás. Para te deixar aí prostrado, cabisbaixo, sem viver o que Deus chamou para você viver. Deus, ele tem algo maior para tua vida. Ele não te chamou para você ficar prostrado, não. Levanta, porque o que Deus tem para você é grande. E a glória da segunda casa será bem maior do que a da primeira. O que passou, passou. Por isso que o apóstolo falou assim, não olheis para as coisas passadas. Você tem que olhar para Cristo. Passou. E Deus fala que ele joga lá no mar do esquecimento e ele nem lembra mais. Aí tu tá remoendo o teu pecado, teu erro que tu fez. E tu já se arrependeu, mas volta e meia, o inimigo tá ali jogando na tua mente, o inimigo tá te acusando. Meu irmão, se Deus não te condena mais, se Deus já te perdoou, se põe de pé. Se põe de pé para viver o novo de Deus. Você tá perdoado em nome de Jesus. Receba aí a paz na tua alma para você viver aquilo que Deus tem para você. Coisas grandes Deus fará na tua vida. Deus não te chama para ficar prostrado. Você já está perdoado. Agora levanta para viver aquilo que Deus já colocou nas tuas mãos. Desenterra os dons. Coloca em prática, porque tu vai ser cobrado, né? Tem que granjear os dons. Vai chegar lá e cadê os dons? Eu guardei porque eu achei que eu não era digno, não tinha capacidade. Quem te capacita é Deus. Quem faz as coisas acontecer é Deus. Então põe dom aí, esse prático que Deus colocou nas tuas mãos, tá bom? Deus abençoe. Aquela Laís Basques, fale grandemente do seu coração. Recebe essa palavra aí para honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo.